todos os meus falsos, agora, Se inscreva. Deixe Bom seu dia, like. boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Nesta manhã já, de antemão, né, já começamos a pedir, né, para estar compartilhando nossos vídeos uns com os outros. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, né, nosso canal Oráculo do Céu, Graça Revelada. Ah, mas como se inscrever? É só ir aí, ó, na parte de baixo que está escrito inscreva, você aperta o inscreva, você vai aparecer 3 sininhos, aquele que tem o chapéuzinho você aperta também, pronto, está inscrito, entendeu? Preste atenção. E comentem os nossos vídeos, né? Fala de dúvidas, se eu estou sendo clara, né? Se não, enfim, né? Questione, né? Ou concorde, não é verdade? Preste atenção, é só assistir todo o vídeo, prestar bem atenção, porque precisamos estar passando, né, uns para os outros, na verdade, o Evangelho eterno de Deus. E nessa manhã não é diferente. Todos os dias nós almoçamos e jantamos, então precisamos nos alimentar, não é verdade? E hoje nós vamos estar falando sobre os falsos profetas, né? Claro, à luz da Bíblia, nunca falar de A e de B, né? Muitas das vezes apenas mostramos, né, para algum exemplo, como por exemplo, né, na mídia está muito falando esses dias sobre, né, um pastor mirim, né, que acho que era Miguel Oliveira, enfim, mas eu não vim aqui para falar, né, de A ou de B que se intitula profeta ou pastor ou fulano ou ciclano, não. A nossa missão, nosso objetivo, nosso ministério, vamos dizer assim, né? É falar da palavra de Deus, é fazer com que nós juntinhos venhamos a compreender o que a palavra interpretada, que já está interpretada, né? Não que muitos interpretam, muitos achismos, muitas filosofias, muitas doutrinas vão, não é verdade? Mas nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Preste atenção. Então, sem mais delongas, nesta manhã, né, me veio a inspiração, não é verdade? Preste atenção. Que o propósito antes era falar, né, do falso profeta, mas só que mudou a situação, não é verdade? Preste atenção nessa manhã. O Espírito Santo de Deus, né, nos ilumina e nos traz muitas informações, não é verdade? Então temos que primeiro falar do verdadeiro para entender, né, com prudência o que vem a ser os falsos profetas. Né? Porque eu iria falar só sobre os falsos profetas, claro, à luz da Bíblia. Mas hoje fiz um outro esboço, o esboço já estava pronto, mas fiz um outro esboço, né? E traz essa informação para nós. Que o importante é nós compreendermos o que vem a ser o verdadeiro profeta. Para poder, né? Porque para poder entender o que é o falso profeta, porque nós perdemos muito tempo, eu tenho visto aí na mídia, né? Perdemos muito tempo, não é verdade? Com polêmicas, né? Com questionamentos sobre pessoas, se é verdadeiro, se não é, o que está fazendo, se é assim, se é assado, né? Julgando, aí, enfim, perdemos tempo falando de um falso profeta. Claro que nós não somos cegos, não somos surdos, né? Mas
nesta manhã veio ao meu coração que nós temos que pôr em evidência, né, o verdadeiro profeta, né, o verdadeiro profeta. Então eu escrevi, né, temos que falar do verdadeiro para entender com prudência o que vem a ser os falsos profetas, né? Os verdadeiros profetas são canal que tem um dom dado divinamente, né? Dado por Deus, está lá em Efésios 4, né? A partir do versículo 11, preste atenção, não só aqueles dons que está lá, mas variedades de dons, né? Então é um canal que tem um dom, mas dado por Deus, para o quê? Para serviço, não é para show, né? Não é para se engrandecer, para ser maior, né, sobre o outro. Não, preste atenção. É propósito divino, verdade? Todos os dons, não somente o de profeta, mas todos os dons, na verdade? Preste atenção. Então, o eu sou o que sou, lembra lá, né, que quando Moisés falou, o que perguntou, né, aquele que estava falando com ele, na verdade, preste atenção, hein? O que ele falaria para Faraó? Então foi-lhe dito assim, diga a ele que eu sou o que sou, não é verdade? Preste atenção, eu sou o que sou, né? Então, preste atenção, então eu o que sou, ele fala com a terra, né? Ele fala com a terra através dos seus filhos, né? E os seus filhos, né? Chama-se ramificação, né? São o canal, exatamente. Então foi dado dons ao canal para o quê? Para poder, né, a palavra andar aqui na terra. Entendeu, menino? Presta atenção. Então João 1,15, de 1 ao 5, ali fala que eu sou a videira verdadeira. E vós são os ramos. O ramo tem que estar ligado na videira, não é verdade? No versículo 5 diz assim, sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Está prestando atenção? Então, se o profeta que anda aqui na terra tem que estar ligado ao profeta maior. Porque a palavra vem do verdadeiro profeta. Entendeu, minha? Presta atenção? Do verdadeiro profeta. Porque a carne de nada tem para oferecer, para ensinar. Não é verdade? Presta atenção, hein? Ali em 2 Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui rápido. 2 Timóteo, no 2 Timóteo 3, no 2 Timóteo 3, né? Vou achar rapidinho. No 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo, vou ler a partir do versículo 10, diz assim, ó: mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito e a minha fé. Paulo estava falando, né, para aquela igreja da onde deixou o Timóteo tomando conta, estava falando com eles. A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, né? Porque muitos às vezes desistem, às vezes dá vontade de desistir, né? Porque nós estudamos, nós pesquisamos, né? E não vimos assim pessoas animadas para estar nos acompanhando, né? Enfim, então quando nós vemos coisas polêmicas, né? Coisas que não vêm de Deus, na verdade, preste atenção, que não é serviço, né? Não é propósito, serviço de Deus. Pode até ser propósito, mas não é serviço, né, divino. Então cria-se assim, né, um barulho que todo mundo se interessa, não é verdade? Todo mundo se interessa. Então todo mundo se interessa em saber quem é o falso profeta, não é verdade? Mas não se interessam para saber a fonte, né, do verdadeiro profeta. Então preste atenção aqui no versículo 11, né?
as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, né? Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Então não podemos desistir, né? Presta atenção. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Serão perseguidos. Mas os perversos, né? E impostores irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? Enganados. Tá entendendo? Presta atenção, hein? Tô lendo 2 Timóteo capítulo 3. Entendeu? Eles ficam enganando, mas também estão sendo enganados. Entendeu? Presta atenção. Aqui no versículo 14 diz assim, ó: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de que você o aprendeu, né? Sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio. Presta atenção, hein? Que pode torná-lo sábio, fiéis, né? Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, né? Então nós temos que compreender, na verdade, presta atenção, e vamos aqui no versículo, nós lemos agora o versículo, voltamos lá no versículo 2. Então, para compreender, aí vem aqui o versículo 16, que diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17, a fim de que o servo de Deus, né, o canal de Deus, seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado, entendeu? Então vamos agora compreender, né, o que vem a ser o verdadeiro profeta. Está lá em Jeremias 1, versículo 5, né, que traz para nós, aí no livro de Jeremias, traz para nós o que vem a ser o verdadeiro profeta. Na verdade, preste atenção, sabemos que a Bíblia traz para nós, né, os profetas menores e os profetas maiores, né? O que vem a ser profetas menores e maiores? Profeta menores são aqueles que os livros é menos página, vamos dizer assim, né? E profetas maiores são aqueles do qual o livro é mais extenso. E Jeremias é um deles, profeta maior, né? Preste atenção, profeta maior. Então, no profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, nós já vemos o que vem a ser o verdadeiro profeta, né? Do qual nós estamos falando, que é aquele que é um canal, que é o próprio Deus que fala através dele, né? Se nós formos em Hebreus 1, versículo 1, ali vem a nos dizer que Deus falou ao mundo de várias maneiras. E no passado falou, né? Fala através do quê? Dos profetas, não é verdade? Preste atenção. Então falou através dos profetas. É preciso que preste bem atenção aqui no que eu vou falar. Então lá está escrito que no passado falou através dos profetas, lá no versículo 1 de Hebreus 1 está falando, né? Então dali diz que naquele presente falou através do Filho,
né, do Filho, entendeu? Presta atenção, presta atenção. Então, que no caso, através dos profetas, ele inspirava, né? Porque ele falava através do Filho, Jesus, ele era o profeta, né? Que foi o que? A revelação. Ele revelava, ele se fez carne, habitou entre os judeus para revelar, né? Porque eu estou lembrando do qual sempre nós falamos em Lucas 16, né? Em Mateus 11, 13, que fala a mesma coisa, que fala que os profetas, a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Aí fala assim, então hoje não existe profeta? Existe. Preste atenção, eu sempre achei, né, que foi até João, o dom de profeta foi até João. Mas nesta manhã me veio a iluminação, o entendimento, que quando fala que a lei e os profetas profetizaram até João, está falando aos judeus da lei de Moisés. Então, quando nós falamos que a lei e os profetas, né, foram até João, estamos falando da lei, né, e os profetas da lei, né? Então, eles profetizaram até João. Então, por exemplo, né, quando falamos de Malaquias, né, Daniel, né, todos os profetas que fazem parte ali do pacto da lei, eles profetizaram, né, até João. Porque quando Jesus veio, ele era o quê? O cumprimento das profecias, não é verdade? Presta atenção, só ler lá Isaías, né? Ali no início, ali, eu acho que é 6:9, por ali, tá falando, né, que viria o Messias, o príncipe da paz, né? E um menino nos nasceu e uns filhos nos deu, não é verdade? Quando chega no capítulo 60, né, fala daquela glória, né, que viria. Do 61 fala o que a glória viria fazer, né? Libertar os cativos, enfim. Então, nós temos que entender que quando fala que profetizou até João, está falando todos aqueles que profetizaram no pacto da lei. Mas o dom de profetizar, né, é o que nós temos que entender, não é verdade? Nós temos que entender que quando nós falamos aqui em Jeremias 1:25, que fala assim, ó, Jeremias, presta atenção, Jeremias no 4 ele diz assim, ó, a mim me veio, né, pois a palavra do Senhor dizendo. Então Jeremias falou, veio a mim uma palavra, né? Ele ouviu de alguma maneira a palavra. 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre, né, do ventre da sua mãe, eu já te consagrei, né? Consagrei e te constituí, né? Te mandei como profeta às nações, à terra. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, ali ele falou, né? Não foi Jeremias falando para ele mesmo. Foi Deus falando através de Jeremias. Que Jeremias foi um escolhido para ser um canal, né? Para ser um canal de Deus, né? Aqui na terra. E é nisso que vem a ser o que? Unção. O que é unção? Né? Unção é uma capacitação dos céus, né? Que a pessoa é ungida, mas ungida não é pelo homem, é ungido por Deus, né? Então ele capacita, ele dá dom, né? Os dons foi dado por Deus, ele capacita para nós sermos o que não somos e falarmos aquilo que pela carne não falaríamos, né? Então ele vem falar através de nós. Então falou no passado, né? E fala, na verdade, presta atenção, ele falou de várias maneiras. Falou através
vez do profeta, que foi o Jesus de Nazaré. Não é verdade? Preste atenção. Aqui o filho Jesus de Nazaré, ele não foi por inspiração, né? Foi por revelação. E quando ali, vocês leiam lá Atos 22, do 6 ao 9, né? Quando ali na chamada de Saulo, que virou Paulo, né? Preste atenção, hein? Ali a luz, não é verdade? Preste atenção, quando falou com Paulo, ele ouviu a voz da luz, não foi de nenhum ser físico, não é verdade? Preste atenção. Então, ali Paulo foi também o quê? Iluminado, para trazer iluminação. Iluminação é conhecimento. Então, nós somos o quê? Luz, não é verdade? Luz na terra, né? Então, luz é para iluminar, né? Nós temos a luz, nós obtemos conhecimento para poder levar conhecimento. Entendeu, minha? Preste atenção. Então, vamos continuar aqui a compreender. Não posso ler todas as passagens porque o vídeo fica longo, né? Mas vocês vão anotando aí, né? Para poder falar. Então, Jeremias, no 23, do 1 até o 16, né? Vocês leiam aí, né, na casa de vocês, preste atenção, hein? Porque do 1 ao 9, ali, né? Ali está falando sobre o quê? Sobre o verdadeiro profeta, né? Sobre o verdadeiro profeta. Agora, do 10 ao 16, está falando do falso profeta, né? No 16, fala até sobre... Vou até ler, vou achar aqui e ler. Que diz assim... O falso profeta, né? Que seria o propósito a princípio. Então, nós vamos estar lendo aqui para alguma coisa, só para vocês compreenderem. Então, aqui, ó, no início, está falando do verdadeiro profeta, que veio do renovo de Davi. Está escrito assim, ó, presta atenção, hein? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz Yahweh, né? Portanto, assim diz Yahweh, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. O povo é de Deus, né? Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes. Lembre-se que aqui é uma profecia, né? Lembre-se que quando Jesus já ressuscitado, né? Porque não era o Nazareno, era o já ressuscitado, falou com Pedro, né? No capítulo 21, do versículo 21 do Evangelho de João, ali acho que por versículo 21, 15, por ali, né? Que ele fala com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então voltamos aqui, né? Eu mesmo, versículo 3 de Jeremias 23, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver o que afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, né? Nem se espantarão, nenhuma delas faltará, né? Diz Yahweh, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Preste atenção. Então, eu vou pular aqui para o versículo 16, vocês leiam todo, né? Completo. Que aqui fala sobre o falso, né? O falso profeta, que diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças, né? Eles falam que deles mesmos, das visões do seu coração, não o que vem da boca de Deus. Entendeu? No versículo 10 aqui, é importante vocês lerem, né? Que fala assim, ó, porque a terra
está cheia de adultério, né? Presta atenção. E chora por causa o quê? Da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Então vocês leiam tudo completo e entendam, né? Meditem, porque está falando, né, que a terra está cheia, né, de filosofia, do achismo, da vã doutrina, tirando as pessoas, né, como eu disse no início, eles prestam mais atenção no falso profeta do que no verdadeiro profeta, né? Presta atenção, né? Então, agora para tudo, entendeu, minha? Presta atenção, hein? Para tudo, entendam, né? Que dando uma como é que fala? Uma prioridade, entender algo do livro do profeta Jeremias, eu achei o significado do nome verdadeiro de Jeremias, aleluia, significa Javé estabelece. Sabe o que é isso? Deus estabelece. Esse é o verdadeiro profeta. Aquele que estabelece. Aquele que fala, que você ouve e você obedece. Porque ele não manda recado, né? Nós vemos às vezes, né, profetas que mandam recado, profetas que perdem tempo falando números de documentos, né? Adivinhando isso, adivinhando aquilo. Não é verdade? Então nós vamos ter uma continuação para poder falar apenas do falso profeta, que iria ser o vídeo de hoje, né? Que exatamente falaremos sobre Atos 16. Não é verdade? Preste atenção. Então, porque eles fazem adivinhações, feitiçarias. Não é verdade? Então eles anulam a palavra de Deus com shows, com propósitos terrenos, né? E o homem, ele dá mais prioridade, prioriza essas coisas, a shows. Entendeu? E às vezes questionam, porque o homem está habilitado para isso, né? Para questionar, para fazer polêmica, para isso, para aquilo, para fazer barulho o quê? Contrário, né? Isso é o anticristo, fazer barulho contrário, para que nós não venhamos prestar atenção, não é verdade? Preste atenção na verdade do Espírito da verdade, né? Então significa Jeová estabelece, né? Que já falamos, né? A referência, Jeremias 1, versículo 5, né? E Javé estabelece, ele falou, né? Eu que vos escolhi, mesmo antes de estar no ventre da sua mãe, preste atenção. Então, antes de a pessoa ser fecundada, né? É o próprio Criador que já separa e ele envia, você vai, né? Como um ramo, vai germinar na terra, mas você está ligado a mim. Aleluia. Entendeu? Preste atenção. Ele disse ali, né? Eu que vos escolhi e designei vocês para ser profeta, né? Lá em João 15:16, ele fala para a multidão, né? E não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. E eu designei para que vocês vá e dê fruto, e o fruto permaneça. Entendeu, menino? Então, faz Jeremias, né? Ele faz de Jeremias um profeta, o quê? Direto. Preste atenção, hein? Nesse versículo 5 de Jeremias 1, preste atenção, gente. Mostra
a presciência de Deus com a pré-existência. Pré-existência da alma. Pré-existência da alma, porque o Espírito, nós não somos alma vivente, mas o Espírito resiliente, ele já vivia antes. Por isso ele falou assim, antes de você estar se formar, falou com a alma vivente, antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, porque o Espírito estava com ele, e ele designou o Espírito para estar nesta alma vivente. Por isso ele disse, eu já te conhecia. Aleluia. Então, na presciência de Deus, com a preexistência da alma, que o Espírito está, essa presciência foi para definir ao povo o falso profeta, Porque o verdadeiro ele recebe de Deus. Não é verdade? Preste atenção. Então, lá em Mateus 7, está escrito, É pelos seus frutos os conhecereis. Então, se algum profeta está falando coisas que não é da parte de Deus, você é inteligente, vai saber. E ressaça. Não é verdade? Ressaça. Entendeu? O Senhor te repreenda e mete o pé. O falso, ele expõe o outro com visões ou palavras, sem nexo, Ele porque anunciou um culto. O culto tem que ser racional. Você falar da palavra de Deus para que venha ter o quê? Arrependimento, para que venha o quê? Se transformar, para ter o quê? Conhecimento. Não é verdade? Porque é o propósito do culto racional. Não é verdade? Leia Romanos 12, Para a boa, perfeita, A boa e a perfeita, não é verdade? É a palavra de Deus. Então, é o culto racional. Mas se ele está fazendo show, está adivinhando o CPF, está falando coisas com coisa, De que adianta? Vai edificar a igreja pessoas? Como? Não vai edificar, Porque o propósito, de nós nos aperfeiçoarmos e viver uma comum união, não é verdade? Presta atenção, não é para show, é para transformação, não é verdade? Presta atenção. E é pela palavra, Efésios 1:13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra, mas a palavra de Deus, não palavras, Não palavras, mas a palavra de Deus. Então, presta atenção. Então, eles falam sons, palavras de si mesmo, Muitos nós vemos que falam palavras de si mesmo, porque, igual aqueles lá, que estavam orando no livro, ali, o fariseu com outro, porque eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, o outro humilde, Então, preste atenção, querendo sempre humilhar o outro, apontar o outro, é verdade? Então, eles têm os propósitos terreno, Então, eles se exaltam a si mesmo, Porque tem que ser aqui na minha igreja. É só na minha. É porque porque é o meu diploma. É porque eu fiz não sei o quê. É meu terno, não sei o quê, minha saia. Eles se exaltam a si mesmo. Entendeu? Me presta atenção. Porque eu sou profeta, que nós temos ouvido muito aí, Eu sou pastor, eu sou profeta, são dons, E são metáfora, pastor, ovelha, tudo é metáfora, recursos que Jesus aproveitou, Porque não tinha como ele falar uma linguagem diferente da que eles entendiam, Presta atenção, hein?
Então eles têm propósitos terrenos, né? Eles se põem o quê? As suas ideias acima da palavra, né? Acima da palavra. Porque a palavra diz, Mateus, na oração, diz, entre para o seu secreto, né? Não faça como aqueles que gritam nas praças. Mas muitos falam o quê? Exatamente ao contrário. Não é verdade? Exatamente ao contrário, né? Leia o Mateus 23, versículo 23, né? Ali ele fala, vocês fazem isso, fazem aquilo, mas vocês negligenciam o mais importante, que é andar segundo a palavra, e não segundo a tradição de costumes terrenos, de costumes de povos, de leis que são dadas, né, a pessoas específicas. Como ali a lei era para pessoas específicas, era para os circuncisos, né? Mas, trazendo para a nossa realidade, muitos confundem, traz para a nossa realidade palavras que eram ali para os circuncisos, verdade? Para aqueles que eram aliançados, mas aliançados o quê? A circuncisão, e a circuncisão era de que lei? Né? Era de que pacto? Pacto da lei, né? Então Jeremias 23, versículo 28, diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonhou, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, né? Com verdade, que tem a palha, entendeu, meu Deus? Presta atenção, com verdade, né? Que tem o quê? A palha com trigo. Vou ler de novo aqui, presta atenção. Essa é a minha palavra, fale o quê? Fale a minha palavra com verdade. Aí sim, ele faz uma pergunta. Que tem a palha com o trigo? Né? Diz o Senhor, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, né? E martelo que esmiuça a penha? Entende? Preste atenção. Então nós, né? Vai anotando aí para vocês lerem na Bíblia de vocês depois com calma. 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria, né, palavra e afirma, ele disse. Nós vemos tanto isso, né? Ele disse, assim diz o Senhor. Preste atenção. E o véu foi rasgado, irmãos. O véu foi rasgado de alto a baixo na cruz, né? Agora o nosso Deus não é Deus de recado, né? Então, assim diz o Senhor a mim, assim diz o Senhor a você, não é verdade? E quando Ele quer falar, não tem pessoas específicas para trazer recado, que anda aqui, anda ali para levar recado, não. Quando Ele quer falar, né, deu o exemplo que Ele falou até através de uma mula, né? Preste atenção, Ele fala através do sorriso de uma criança. Ele fala mesmo, né? Embora muitos não crê, fala de nós ouvirmos aqui, ó, na nossa mente, né? Presta atenção, está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, me parece, vocês vão lá e ler, que ele mesmo falou, né? E a mesma palavra que está escrito em Jeremias 31, versículo 31. A partir do versículo 31, que fala, eu mesmo vou escrever nas suas mentes. Aleluia. Preste atenção. Aqui no 32 diz assim, ó, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos
diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandade fazem entrar o meu povo, pois eu não os enviei. Oh, tá vendo? O falso profeta não foi enviado. Palavra, né? Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, tá vendo? E também proveito lhe nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então eu só consigo falar da palavra de Deus mostrando na Bíblia, lendo na Bíblia. Então, entendeu? Se não tem proveito nenhum, entendeu? Então nós vemos o falso profeta nisso. Mas nós ressaçamos, né? Porque o homem fica falando toda vez que agora, por exemplo, eu ligo a televisão, né? Ele está falando sobre o pastor, porque Mirim, parece que foi caçado, né? Parece que não vai mais fazer isso. Mas nós temos que compreender a palavra para poder viver pela palavra, né? Então nós vamos estar caminhando aqui por fim. Preste atenção, que é linda a palavra de Deus. Nós prestamos atenção. Então esses profetas, né, que não são profetas enviados por Deus, né, que nós lemos aqui no Jeremias, né, 28. Agora vamos, para poder concluir, vamos aqui a Jeremias 44. Jeremias 44, para a gente finalizar o raciocínio. Vocês anotem aí, entendeu? Jeremias 44, vamos ver, do versículo 17 a 29, eu não vou estar lendo todo aqui, né? Não vou estar lendo, mas vocês leem aí, eu só vou ler, por exemplo, o 17, que diz assim, ó: antes, certamente toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, o quê? Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, né? Nosso país, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, né? Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Então sabemos que ali Jerusalém, né, que é o Belém, né, já foi o que Belém significa o que? Terra do pão, né? Isso é outro vídeo. Então, finalizando, nessa passagem de capítulo 44, 17 ao 29, vocês vão achar o que? Os idólatras, né? Vai estar conhecido, né? Os idólatras, vai estar conhecidos os trollátria, que eu nem sei, eu vou estudar o que é, mas eu pesquisei e mostra os trollátria, né? Os trollátria, os idólatras e os trollátria, entendeu? Me presta atenção. Que está em Jeremias 10, versículo 2. Então, eles incitam o quê? A adoração, o quê? A deusa, né? Eles incitam a adoração a deusa. Ó, Jeremias 10, versículo 2. Vocês também anotem aí, para estar lendo. Então, os que hoje têm o dom de profeta, né? Os verdadeiros ainda são o quê? Inspirados por Deus, não é verdade? Preste atenção. Os falsos, né? Vou estar finalizando lendo eles lá, que está escrito lá em 1 Samuel 9:9, né? Então, que vem o que ser os falsos, né? Porque toda palavra verdadeira é divinamente, né? São inspiradas o quê? Por Altíssimo, né? Nós já vimos isso aqui, né? Para ensino e não para show, né? Foi o que nós começamos lá. Vocês concluem também lendo de novo 2 Timóteo 3, do versículo 10 ao 17. Então, para finalizar, vamos aqui procurar
Samuel, o livro de Samuel, para nós estarmos finalizando. Samuel, é 1 Samuel, né? 1 Samuel, para nós finalizarmos. Isso, achei. 1 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9. Meu óculos está uma beleza, gente. Mas Deus é conosco. Né? Capítulo 9, para não finalizarmos com chave de ouro, né? 9, versículo 9, que diz assim, olha, presta atenção. Vou ler o 8 e o 9. O moço tornou a responder, né? Porque você lê todo, tem que começar do 1, né? Tem que entender o contexto. Mas eu vou ler aqui para entender. O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mão 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Presta atenção. Agora 9, para nós finalizarmos o nosso raciocínio de verdadeiro e falso profeta. Aleluia. Antigamente em Israel, né, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então preste atenção, o profeta de antigamente, né, antes da lei, vamos dizer assim, né, antigamente, e os profetas, né, depois de Cristo, os profetas que ainda nós falamos que é dom dado por Deus para ser usado, né, por Deus, é canal de bênção, não é verdade? Preste atenção, canal de bênção, porque são ungidos para isso, não é verdade? Preste atenção. Então eles certamente, né, fala assim, ó, certamente, quando eles queriam falar, porque naquele tempo não habitava ainda o Espírito Santo, não é verdade? Preste atenção. Então, quando eles queriam falar com Deus, eles diziam: vinde, vamos ter com o vidente. Eles entendiam assim. Então, hoje, não é diferente. É aí que pegamos, né, o falso profeta. Porque ele é simples vidente terreno. Não é verdade? O falso profeta. Entendeu? Não traz visões, assim como, né, se vocês devem saber, estudar o livro de Daniel, né? Daniel, sim, tinha visões da parte de Deus. Então, né? Então, o verdadeiro e o falso profeta, ele tem visões. Mas só que o falso profeta, né, ele é identificado o quê? Pelos seus frutos. Entendeu, minha? Presta atenção, pelos seus frutos o conhecereis, né? Pelos seus frutos o conhecereis. Então nós vamos ficar por aqui, né, nessa compreensão da palavra de Deus. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então, nós vamos ficar por aqui, aqui em Mateus 7. Mateus 7 terminando, né? Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados, né, entre vocês, né, disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos, né, roubadores. 16. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Por acaso colhe-se porventura uvas do espinheiro, né? Se a gente plantar limão, não pode colher abóbora, não é verdade? Preste atenção. Então, pelos frutos a gente conhece, né? Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E nós somos árvores, né? Árvores, né, aqui na terra. Preste atenção, hein? Não pode a árvore
boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E os frutos bons, vocês vão lá e ler, está em Gálatas 5, versículo 22. Entendeu? Preste atenção. Então, que nós venhamos nesta manhã, né, ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? E sempre, né, nós vamos estar fazendo o próximo vídeo, nós vamos estar falando mais sobre isso, né? Porque tem uma palavra que fala para nós, né? Provai o Espírito. Então vamos estar continuando falando sobre esse assunto, tá bom? Então, beijo no coração de todos, né? Que tenhamos um bom feriado, né? Um bom dia, uma boa vida para todos nós. E não se esquece de curtir os nossos vídeos, compartilhar, comentar, se inscrever em nosso canal, tá bom? Preste atenção, hein? Paz seja com você. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like.